Bom, gente, 3 horas em ponto, né? Então, vamos dar início à nossa terceira live do LAPIS, né? Que é o Laboratório de História Pública da UFSC. Hoje a gente vai conversar sobre medicina, pandemia, epidemia, literatura grega, né? Nós temos como o nosso convidado o professor Henrique Fortuna Cairus. O professor Henrique, ele é professor titular de Letras Clássicas na UFRJ, né, a mesma universidade onde ele fez graduação em Letras, mestrado e doutorado em Literatura Grega. Ele tem uma série de artigos publicados, né, é coautor de um livro com tradução de tratados hipocráticos. Ele também coordena um grupo de pesquisa bastante importante, que é o Programa de Estudos em Representações da Antiguidade, o PROAERA, sediado na UFRJ. Ele foi presidente da principal associação de estudos clássicos, né, do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC. Né, ele presidiu a sociedade entre 2010 e 2011. Ele é autor de diversos artigos sobre literatura grega, com ênfase em medicina, né, nos textos do chamado Corpus Hippocraticum, mas também realiza pesquisa sobre recepção dos conceitos desse corpus, né, em particular nas representações sobre o Novo Mundo, né, na produção literária relacionada à colonização e às interações entre Europa e América. Então é com muito prazer aqui que eu vou adicionar o professor Henrique Cairus. Deixa eu fazer o convite. Vamos ver se vai dar certo. Acho que sim. Olá, Fábio. Olá, Henrique. Obrigado Tudo pelo certinho convite. contigo? Sim. Obrigado pelo convite. Agradeço muito de lembrar do meu nome para falar sobre isso. É uma honra estar aqui. Soube que vocês estiveram há pouco tempo com o meu amigo Marshall também, né? Então, eu vi o anúncio, não pude ver a entrevista, mas eu vi o anúncio e fiquei contente com isso, até porque são assuntos muito afins, né, que a gente vai tratar. E agradeço muito a sua gentil apresentação, generosíssima, muito generosa, e é uma honra para mim. Eu fico muito feliz, né? Eu estou aqui também representando o Laboratório de História Pública da UFSC. Né? Nosso sentido aqui é discutir história, divulgar história e áreas afins, né? Na construção disso que a gente tem chamado de história pública, né? Como um campo. Então a gente fica muito honrado, né, com a sua participação e para um tema que é particularmente atual, né? Discutir doença, discutir peste, discutir epidemia, né? E muito como esse repertório de experiências sociais, né, da Grécia Antiga, da formulação da tradição clássica, se isso pode ajudar a gente, né, a compreender e também a vivenciar, né, esses tempos que a gente está vivendo. Então, a minha primeira questão é muito influenciada por um texto seu que é derivado de uma conferência, né, proferida em 2004, que é um texto intitulado A Peste na Literatura Grega. Né? A gente vai disponibilizar depois o link para esses textos, né, que a gente fizer referência aqui ao longo da live. E você abre esse texto, né, com a afirmação de que a tradição clássica, né, ou a tradição literária ocidental, ela tem início com a narrativa de uma peste. Né? Você faz referência à abertura da Ilíada de Homero. Eu queria pedir para você um pouco para recuperar essa história, né? Que peste é essa, né? Com a representação de Apolo lançando flechas, né, sobre o acampamento grego, e como que essa narrativa pode ajudar a gente a entender o que era uma doença ou a peste na cultura, né, ou na sociedade apresentada nos poemas homéricos. Bom, obrigado pela leitura do meu texto. Eu fiquei muito contente de tantos anos depois, quase 20 anos depois, esse texto ainda ser lido. Eu mesmo preciso reler esse texto, provavelmente há coisas ali que talvez com as quais eu nem mais concorde, mas é natural isso, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, mas 20 anos, quase 20 anos é muita coisa, 16 anos, na verdade. Sim, mas isso sim, a literatura grega, ela começa, o primeiro
o registro mais antigo, mais remoto que a gente tem de alguma coisa que depois foi se chamar de literatura grega, mas de qualquer forma é uma expressão discursiva grega importante, socialmente muito importante, que é a épica, que mais tarde vai se tornar uma peça literária. Sim, o registro mais antigo que a gente tem é de uma peste. Eu acho isso muito significativo pela força que tem a própria ideia da peste, a própria ideia da epidemia. A epidemia é alguma coisa que tem uma força entre o simbólico e o real muito, muito, muito pesada. E aí, então, é bastante significativo que esse seja o primeiro embalo. Mas se a gente pensar mesmo só na Ilíada, a gente vê que aquilo ali, aquele poema tão importante para os próprios gregos, para todos os gregos, e por conseguinte depois por adoção de todo o Ocidente, o próprio poema em si, aquilo ali ser um motor, ser a primeira motivador da ação, a peste, o que poderia ser tão forte a ponto de mover uma ação tão importante quanto a Ilíada, que é uma guerra intestina, uma guerra interna entre os aqueus. Só podia ser, de fato, uma coisa como a epidemia. E a epidemia dentro de um patamar, pelo menos simbolicamente dentro de um patamar, que a gente ainda não conhece. Que a gente ainda não conhece porque você tem as imagens, por mais força, por mais esforço que a imprensa atualmente faça, para que essas imagens da nossa pandemia atual se tornem chocantes para nós e nos mova, elas ainda não cumpriram a sua função, como cumpriram a função aquelas imagens, as quais não só a Ilíada, mas como toda a literatura de peste que se refere naturalmente à Ilíada, que tem a Ilíada como modelo, projeta, como por exemplo os cadáveres sendo queimados ininterruptamente dia e noite, são determinados topoi, são determinados topoi discursivos que se tornaram absolutamente comuns na literatura e em outros tipos de discurso, literários ou não. Uhum. Então, essas imagens vão ser recorrentes até mesmo na Peste de Camille. E outros topoi também que essa narrativa de epidemia gerou, que são importantes até para a construção de todo um aparato simbólico da própria epidemia, que tem uma força motora impressionante, porque, depois eu quero, se você me permitir, naturalmente, expandir um pouco essa ideia, porque é o que há de mais, é o real mais evidente que junta a cidade ao indivíduo, a coletividade ao indivíduo. Então, é onde o indivíduo é mais coletivo e onde a coletividade é mais individual. Por isso que, agora, existe um rito de passagem para isso. Esse rito de passagem é naturalmente o que um governo como o nosso não quer deixar acontecer, porque esse rito de passagem ele é transformador. Ele é movedor ele é movedor de uma sociedade. E isso sempre é um risco para todo tipo de poder, né? Não só para um poder de veleidades autoritárias como o nosso, mas qualquer outro. Então é sempre um risco muito grande você ter um presente, uma força motora como essa. É preciso que se tenha um diálogo muito maior com a sociedade para que não haja riscos, inclusive, de se perder espaços de poder num momento como esse. Como aconteceu com o Agamemnon. O Agamemnon é uma figura completamente atormentada na Ilíada, porque o poder dele é colocado em xeque por causa precisamente da epidemia. Ele precisa tomar uma atitude em relação à epidemia. E ele tem a atitude verdadeiramente nobre de ceder, né? Mas é uma seção que esbarra com outro problema, que vai ser com a Timê de Aquiles, e aí nós temos uma outra questão, que aí que gera guerra intestina. Mas, de qualquer forma, ele teve a postura de não lutar contra esse real que se impunha, que é a epidemia, e negociar com esse real da epidemia e fazer o que era preciso.
Não sei se, Eu achei, não, sim, certamente, né? É muito interessante a sua retomada sobre as imagens, né? E esse stop aí da epidemia. Em Homero tem lá a referência às piras que ardem continuamente, né? Se eu não me engano, esse é o verso, né? E como isso retoma para contemporaneidade, né? As imagens dos cemitérios em Manaus, dos carros funerários, veículos funerários na Itália, né? Isso comove muito a gente, né? E eu concordo plenamente, né? O modo como essa imagem é forte na literatura grega em vários contextos e a gente ainda está, parece que evitando, né? Isso eu queria voltar um pouco mais à frente. Mas dentro disso ainda, e sobre a Ilíada, eu queria que você explicasse um pouco o conceito de híbris, né? Que em grande medida a epidemia lançada por Apolo é uma resposta, né, a esse contexto que vai gerar a própria ira de Aquiles, né? Então, no contexto específico, né, Agamenon captura a filha de um sacerdote de Apolo, que é o Crises, né, que clama pela devolução de sua filha. Então Apolo, Agamenon nega, né, então Crises vai clamar que Apolo faça uma punição e Apolo faz isso e Agamenon consegue, acaba cedendo, né. Qual é a relação entre a epidemia e o sagrado, né, a partir da Ilíada? Eu sei que esse é o tema da sua tese, né, também não necessariamente na Ilíada, né, mas no Corpus Hipocrático, mas como dá para associar essa origem divina, religiosa da doença, né, e a interação com a política e com a comunidade a partir da Ilíada, né, mais para frente a gente pode também discutir em outras fontes mais tardias. É, bom, para começar, eu não acho que a Hibris, nós tínhamos conversado um pouco sobre isso no nossas trocas de e-mail que antecederam essa nossa conversa de voz Uhum. aqui, né? E eu não estou convicto de que a Hibris é alguma coisa, que a própria Hibris algo do campo do sagrado. Você mesmo já tinha dito, já tinha me dado essa deixa, inclusive, nas suas mensagens. Você mesmo deu essa deixa para mim, né? Que a Hibris não é alguma coisa exclusiva da ordem do sagrado, porque a Hibris ela é uma ultrapassagem de um limite. Ela aparece num vocabulário cotidiano, no vocabulário comum grego, como uma mera ultrapassagem, como uma mera. Mas faz parte da Hibris, é importante, faz parte do conceito de Hibris uma contrapartida punitiva. O que eu gosto muito de pensar pensando nessa coisa, nessa maneira um pouco tradicionalista e que orientou tantas e tantas leituras sobre a Grécia, de você pensar num século V, de alguma coisa que aconteceu no século V que compromete um pouco uma maneira mítica de ver o mundo e tal. É claro que hoje em dia isso é muito questionável, eu diria até que é negado mesmo, com toda razão, né? O próprio Vernon, que começou pensando assim, mudou completamente de perspectiva e se revoltou contra si próprio, né? E tem o segundo Vernon que nega isso, junto com o seu coautor Vidal Naquet, que ainda foi mais longe nisso até. Quero dizer que pensando nisso, eu gosto de pensar também na híbris nessa peste, que também tem uma híbris de Tucídides. Então você tem, claro, você tem uma híbris ali que é uma híbris contra na Ilíada, que é uma híbris contra um sacerdote de Apolo. Você não pode comprometer o lugar. Um lugar é uma questão de timé. A timé para mim, pelo menos como eu a entendo, é a consciência que cada pessoa, que cada um, e não só os heróis, mas cada um, tem de seu lugar no mundo, de seu lugar social no mundo. Isso para mim é o que eu chamaria de timé. Não o lugar, mas a consciência que se tem desse lugar. E isso é muito sagrado, para qualquer um isso é muito sagrado. É muito sagrado a consciência que qualquer um tem do seu lugar, em qualquer que seja esse lugar de pai de família, lugar de profissional, e qualquer um desse lugar. É muito sagrado para a gente, o nosso lugar de professor, por exemplo, ou o lugar que nós ocupamos na nossa casa. A gente não admite que isso seja violado. E isso é claro que quanto mais alto o lugar, mais frágil ele é, e, portanto, mais proteção ele precisa. E um sacerdote, um sumo sacerdote, digamos assim, como Crises, por exemplo, um sacerdote de Apolo, ou um rei como Agamemnon, ou um rei como Aquiles,
Aquiles ainda mais do que Agamemnon, são pessoas que estão mais vulneráveis porque estão mais altas. Então essa Timé, ela é uma híbris contra isso, ela tem que ser, no caso do sacerdote, ela é muito mais uma híbris contra esse lugar do que uma híbris propriamente contra o sagrado, mas que ela precisa ser transformada numa híbris como um sagrado para que você tenha uma punição à altura dela. E aí então você tem a prece que aquela prece, aquele ritual de prece, onde inclusive o sacerdote joga na cara de Apolo o que ele fez por Apolo. Eu já fiz isso, já fiz hecatombe, já fiz não sei o que lá. Agora você faz o favor de fazer a sua parte, que é punir esse pessoal, porque se você não punir, você não tem a híbris, né? A híbris faz parte do conceito de híbris, isso que o Tucídides vai chamar depois, e dá nome aos bois, de timoria, o castigo. Observe que timoria é uma palavra que faz ressoar, não é só pela etimologia, mas sobretudo pela fonética, faz ressoar a timé, né? Tem a ver com timé etimologicamente, mas isso nem é para mim importante, porque isso para mim é completamente secundário, se é que tem alguma importância, mas de qualquer forma faz ressoar a timé, a timoria. Então, essa punição pela Timé. E aí você tem na peste do livro 2 de Tucídides, lá no livro 2, quando você tem a descrição da peste de Atenas, no capítulo 53 no livro 2, a primeira palavra não, desculpa, não é a primeira palavra, mas uma palavra que aparece na primeira frase, aí sim, na primeira frase, aparece uma palavra, uma posição ambígua ali, e eu gosto muito de ficar vendo as traduções para ver o que elas fazem com essa ambiguidade dessa palavra, porque ela pode tanto ser um acusativo plural, quanto um genitivo singular, anomias. E ali ela pode estar tanto na origem, essa anomia, essa falta de nomos, que é uma espécie de uma híbris, porque toda híbris ela é uma anomia. A anomia e a híbris elas são coisas absolutamente inseparáveis, indistintas, sempre. Isso não é uma coisa do século V ou do século IV, isso é uma coisa sempre. O que foi feito ali, na Ilíada também foi a violação de um nomos. Há um nomos que diz, você não pode tratar assim um velho, sobretudo um sacerdote, sobretudo de Apolo. Então, há uma porção de nomoi que foram ali violados, gerando uma verdadeira anomia, e a anomia, de fato, está relacionada com essa híbris que gera uma espécie de um castigo, mas é um castigo muito especial, não é qualquer castigo esse castigo. Porque é aquilo que eu estava introduzindo, é um castigo que junta um indivíduo com o coletivo. Isso tem muito a ver com a tragédia. Eu fico até sem graça de dizer isso agora, tão perto da entrevista do professor Francisco Marshall, que é especializado nisso, mas eu acho que é bem sabido, não sei se ele comentou, porque eu não tive oportunidade de ver, mas é bem sabido que o Édipo Rei, inclusive, ele é datado. Opa, eu acho que teve uma queda aqui da internet. Porque isso é muito razoável, é muito aceito isso, não é 100% aceito. Alô, estão me ouvindo? Oi. Ok? Oi, Eu não tá sei tudo se ok. quer que eu volte para algum ponto, eu não posso voltar. Eu Volta um volto ou pouquinho, que eu continuo? acho que parou. Eu continuo ou Volta um volto? pouquinho, porque eu acho que parou a conexão, tá um pouco atrasada, né? Mas você falava sobre a interação entre o indivíduo e a coletividade, e a epidemia como uma punição a essa falta de respeito à norma, né? Nessa situação de anomia. Eu estava falando que é uma punição. Isso aí isso é evidente. Isso não é diferente em Tucídides, essa percepção de que é uma punição. Ele usa a palavra timoria, como eu falei, mas o que eu estava dizendo é que isso é uma coisa que interessa muito à tragédia, porque não é à toa que a tragédia preferida de Aristóteles, que é Édipo Rei, ela está ambientada numa peste também, numa peste mítica, na peste de Tebas.
E essa peste, a própria tragédia, isso que eu estava nesse ponto, ela é datada a partir da suposição bastante razoável, de que ela apelava para Atenas como um cenário de si, como um cenário da própria peça. Portanto, a Atenas se torna cenário em peste, Atenas em peste, se torna um cenário de uma peça que se passa durante a peste. E isso é muito razoável, isso é muito razoável. É discutido se a data é aquela mesmo e tal, isso é uma questão muito técnica, mas que é totalmente razoável, porque a tragédia também tem essa função de falar simultaneamente do indivíduo da cidade, e da polis. Uhum. E não há nada mais propício para você juntar o indivíduo e a polis do que a peste, porque a peste ela é a junção espontânea disso, você não tem como fugir. Agora, é o que eu falei, para que isso aconteça, tem uma passagem. E essa passagem, eu acho que falhou, não falhou? Eu não sei se falhou. Não, tá funcionando. Eu não sei se falhou um pouco. Fábio? Não, tá ok. Fábio? Estamos Eu acho que está ouvindo. falhando um pouco a internet. Eu acho que o professor Henrique não está recebendo a nossa imagem aqui. Será que volta? Vamos ver um pouquinho. Eu não sei eu não sei se tá boa agora. Tá dando para ouvir direitinho. Deixa eu tentar. Eu acho que ele vai reconectar aqui. eu, Um segundinho aí, pessoal. Eu acho que eu vou desconectar aqui o professor Henrique e tentar de novo. Peço a paciência, um segundo. Problemas técnicos aqui na nossa live. Bem, enquanto não dá certo, né? Espero que todos estejam acompanhando aí, né? Agora a gente fez na conversa uma passagem dos poemas homéricos. Tem uma questão enorme sobre datação, né? Quando no tempo situar corretamente os poemas homéricos. Eles normalmente são associados ao século VIII antes de Cristo, né? Abre com essa peste, né? E as respostas políticas e religiosas à peste. Então, o professor ele passa para uma série de textos que são datados do século V. Aquele, acho que está dando mensagem aqui, que são do século V antes de Cristo. Tanto a história da Guerra dos Peloponésios, de Tucídides, quanto as tragédias, né? Édipo Rei, de Sófocles, e outros textos. Eu acho que agora a gente consegue a reconexão. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Opa, retornamos. Tá conseguindo ver e ouvir certinho, professor? Eu peço A gente está desculpa, com. isso pode ser devido à precariedade do meu celular. Eu tô vendo e estou ouvindo. Desculpem, pode ser da precariedade do meu aparelho aqui. Eu estou ao lado da antena aqui do Wi-Fi. Uhum. Não, a gente está vendo Eu estou perfeitamente, sendo tanto a ouvido? Eu imagem não sei se eu quanto. estou sendo ouvido. Sim, tanto imagem quanto som está Eu funcionando estou sendo ouvido? perfeitamente. Eu não sei se eu estou sendo ouvido. Estou? Está Está, falhando. sim. Está sendo ouvido, professor. Bom, então eu continuo aqui onde eu parei. Eu estava falando da datação da tragédia. Não é isso? Eu não sei. Diga, Fábio, Uhum. diga. Sim, sim, exatamente isso. Talvez está tendo um pouco de delay, né? Mas a sua discussão era a datação da tragédia, né? Édipo Rei, que figurava uma peste, provavelmente no contexto, né, em que Atenas, na guerra contra Esparta e os Peloponésios, estava vivenciando uma peste, né? Então, Isso, isso, tanto a isso. tragédia, Então, né, o contexto figurado.
Isso aí é uma suposição, né? Há historiadores factualistas que preocupados com essa coisa muito factual, que questionam se era essa data, mas aqui, para aqueles historiadores que trabalham mais com simbólico, se dão satisfeitos por imaginar que se não é vero é bem trovato. Né? Então, o importante é que a gente tem ali um marco e tem um contexto de isso aí é indiscutível, você tem uma ambientação cênica muito propícia, que é da peste, muito propícia para o que se propõe a tragédia, que é justamente promover um discurso onde você tenha uma relação de unificação entre o indivíduo e a cidade, onde a cidade seja o indivíduo, o drama da cidade seja o drama do indivíduo, e o drama do indivíduo seja o drama da cidade. Então, aí, os problemas, as soluções e todos os questionamentos, no caso de Ésquilo, mais as soluções, no caso de Eurípides, mais os problemas, de qualquer forma, que sejam também da cidade e do indivíduo ao mesmo tempo. E a peste é muito propícia para isso. De modo que, quando você tem essa híbris definida por Tucídides como anomia, para ele foi um achado. Isso foi um achado. O centro do problema está como se responde, como alguma coisa responde a uma anomia. Porque a anomia tem um controle, ela tem um controle de uma norma. O nomos ele é um costume que é regido, ele cria uma norma e a norma o controla, que controla a si próprio. Então ele se autocontrola, é um costume que se autocontrola pela norma. E aí você vai ter, quando você tem a negação desse costume, naturalmente você vai ter uma híbris. Quando você tem uma violência contra esse costume, você vai ter uma híbris, como é o caso daí. Isso não muda muito da Ilíada para Tucídides. Agora, é claro que os valores mudam, evidentemente, como mudam de época para época. A gente vive isso o tempo todo. E o que é híbris numa sociedade não é híbris na outra, o que é nomos numa sociedade não é nomos na outra. E isso não quer dizer que a gente não possa compreender o que seja nomos na outra. Né? Imagina, ninguém imagina que Édipo cometeu um crime matando uma pessoa que está no meio do caminho. Mas isso seria um crime em Atenas. Mas existe um pacto de verossimilhança aqui no tempo do mito, naquele tempo lá do mito, isso não é um crime. Agora, matar um pai, um parricídio, é sempre uma híbris. É sempre uma híbris. Porque a preservação da vida do pai é um nomos que se propõe eterno. E aí você vai ter o questionamento do que seja nomos, que é uma coisa que vem desde Heródoto e estava sempre na crista da onda ali, o que é um nomos, né? E aí, mas só que isso é um questionamento que não vai entrar absolutamente quando você pensa nessa anomia que gera e que é ao mesmo tempo o gerador e ao mesmo tempo o fruto da peste. Não é à toa que esse anomias, essa palavra ali está numa situação ambígua na primeira frase do 53 do livro 2. É justamente porque ela é fruto e causa ao mesmo tempo. É isso que ela é. A peste gera uma anomia, por exemplo, a não observância no sepultamento é uma coisa que nós estamos já começando a ver aqui no Brasil, né, os sepultamentos que são feitos sem nenhum rito, qualquer que seja. Então é uma anomia, isso é gerado por uma peste que, por sua vez, é gerada por uma anomia e você tem um ciclo aí que é preciso ser rompido. E é preciso ser rompido com uma negociação, com um pacto. Com um pacto que aí você vai pactuar com alguma coisa que talvez seja Físis. Essa é uma outra questão. Sobre isso, eu queria que você desenvolvesse também o que seria esse pacto, né? Esse retorno um pouco do equilíbrio da physis, né? Da natureza. Porque, bom, a híbris ela gera uma série de punições. Uma delas é a peste, né? Que faz essa integração muito interessante, como você monta, né? Entre o indivíduo e a comunidade. E como seria esse ritual de passagem, esse ritual de repactuação com a natureza, né? E também pensando paralelos contemporâneos, né?
se você acha que dá para pensar numa híbris contemporânea, alguns vão falar que é a modernidade que não respeita o limite da natureza, o equilíbrio ecológico. Outros, né, num contexto de politização maior, vão falar que é a tirania da China que inventou, né, um vírus, um laboratório, como se fala nas teorias da conspiração, ou que parece ser mais concreto, alguns governos que não respeitam o discurso da ciência, como sendo também hibristas. O que seria esse ritual de repactuação, né, até para superar o trauma gerado pela epidemia? Como você vê essa questão? Bom, primeiro, as suas perguntas são absolutamente geniais, Fábio, e eu te convido para pensar comigo isso, porque também a gente está pensando junto isso agora, né? Isso para todos nós é uma novidade, né? Não tem nada pronto sobre isso, não. E acredito que você também não tem. A gente está pensando isso tudo, né? Uma coisa que a gente vem pensando. A primeira coisa que eu penso é que esse neologismo, que não é tão neo assim, mas de qualquer forma é um neologismo da pandemia, esse pan aí na epidemia, troca epidemia por pandemia, nem é uma composição de palavra muito boa, porque pandemia seria, assim, etimologicamente, todos os povos, não seria uma doença de todos os povos, né? Seria uma panepidemia, seria esse uma palavra melhor, mas panepidemia fica muito grande. Então, sendo que epidemia na Grécia Antiga, essa palavra epidemia existia, mas queria dizer uma outra coisa completamente diferente. Mas depois eu posso até falar sobre isso, que é uma curiosidade, não tem a ver com a nossa conversa. Mas voltando ao assunto, essa coisa da pandemia, esse pan aí, já é uma coisa da globalização, né? Mesmo há 100 anos, há precisamente 100 anos atrás, quando você tem pela primeira vez uma guerra que é mundial, que é uma guerra pan-cósmica, em muitas línguas do mundo, o nome que se dá à guerra é pancósmica, né, porque é uma guerra mundial, de todo mundo. E a Primeira Guerra Mundial, que você tem uma ideia de que uma guerra pode ser mundial, que pode envolver o mundo inteiro, você tem simultaneamente uma doença que também é do mundo inteiro. Então você vai ter uma anomia da guerra relacionada a uma pandemia, que é uma pandemia também, né, do mundo inteiro. Uma doença do mundo inteiro adoece, junto com uma guerra que envolve o mundo inteiro. Então, uma consciência de mundo que tem exatamente 100 anos, essa consciência de mundo. Então, eu acho que esse marco de 100 anos é o marco da globalização, é uma efeméride. Nós estamos comemorando com uma pandemia, comemorando entre muitas aspas, né? Tristemente comemorando, não é comemorando, mas enfim, estamos, porque não é uma festa, mas de qualquer forma marcando com uma epidemia os 100 anos de globalização. E uma globalização onde a gente teria que ter firmado um pacto com uma natureza onde essa natureza teria que ter um papel, teria que ser enxergada, teria que ter simplesmente enxergada. Nós não colocamos sequer o ser humano à frente da natureza, porque isso seria muito grave, mas seria menos grave porque nós somos, de certa forma, membros da natureza. Nós somos animais. É muito mais grave do que isso. Nós colocamos o mercado à frente da natureza. E isso é uma grande híbris. Nós substituímos o espaço da Physis por um espaço do mercado. E forçamos a híbris indiscriminadamente, sem qualquer juízo, sem qualquer... não é uma questão de equilíbrio ecológico, não é nada disso. É uma coisa muito mais grave. É uma exploração indiscriminada, colocando muito acima de qualquer concepção de Physis a concepção de mercado. E isso é uma coisa que também tem 100 anos. Justamente data do momento em que a gente deveria ter enxergado a ideia de que nós somos um globo, que nós temos essa unidade, a partir desse momento, justamente quando se nega até mesmo a esfericidade da Terra. Nesse momento tão doido, tão louco, que nós caímos nisso como uma Terra dizendo sim, eu sou esférica e adoeço, e estou doente. E essa coisa do novo normal, que tanto se fala, o novo normal, eu
Eu não sei você, Fábio, eu não sei mesmo, eu até queria, se você puder, não sei se você pode falar como entrevistador, mas eu até queria saber. Eu estou muito convicto de que é porque você é meu colega, né? Eu queria saber o que você acha, mas eu estou muito convicto de que esse novo normal não vai ser caracterizado por um afastamento recíproco das pessoas, ele vai ser caracterizado por uma nova pactuação com a FICES, ou não, ou não vai ser, ou não vai ser um novo normal, vai ser uma continuidade, vai vir a vacina e vai vir, é como se fala tanto de outras e outras e outras epidemias que vão se suceder. Ou a gente pactua, ou então a timoria lá do Tucídides vai continuar. Lembrando que o Tucídides, isso é só, eu vou acabar minha resposta, não sei se eu estou ultrapassando muito tempo, mas o Tucídides ele foi vítima da própria pandemia, da própria epidemia, da própria peste de Atenas. Ele foi um soldado, digamos assim, não um soldado, mas um estrategos, que foi vítima da própria epidemia. Ele adoeceu. E esse adoecimento dele, é claro que tem uma contribuição enorme, enorme na sua escrita, porque você imagina o que é você próprio na sua pele, é isso do rito que eu estou falando, sabe? Nós vimos aí algumas pessoas que se arrependem de. Volta e meia você lê isso na imprensa, né? A gente lê na imprensa que fulano de tal que defendia que não era o não isolamento se arrependeu e tal. Esse rito de passagem ele tem que ser coletivo, mas ele também pode ser individual. Só que o individual não funciona, né? Funciona para uma pessoa. No caso do Tucídides, Tucídides era alguém que tinha esse poder da retórica. Ele era da escola das apodeixis herodotianas, então ele pôde ter uma voz talvez mais forte do que a da imprensa hoje em dia e pôde contribuir mais para uma pactuação que foi tão fundamental para o fim da epidemia. Agora tem fim. Uhum. Mas é preciso pacto. É interessantíssimo, né? O modo como você constrói isso que acaba encaminhando também para minha última questão, né? Foi recente, né? A elaboração a partir de um outro texto seu, né? Que eu já falei, um texto belíssimo, a gente vai indicar aqui também, que é a arte da cura na cura pela arte, né? Que é um pouco o caminho dessa pactuação. Tucídides, de alguma maneira, faz um caminho literário, né? Ele transforma a peste numa narrativa que tem uma ordem e ele reordena o mundo a partir da sua técnica específica, né? Que é a escrita historiográfica, né? Como o médico tem uma técnica própria, ou como o artista, né? O tragediógrafo. E eu queria que você explorasse um pouco isso, né? Em particular no tempo recente. Eu faço referência ao último programa do Greg News, né, que discutiu essa questão, né, de o quanto a gente está consumindo cultura, né, o confinamento gera uma explosão no consumo da cultura pela via digital, e ao mesmo tempo o quanto, né, ministério ou secretaria do governo acaba deixando de lado as mortes no próprio âmbito da cultura, né, do Aldir Blanc, né, e quem mais está nesse processo e parece em grande medida uma negação desse trauma que a gente está vivendo, justamente no momento que a cultura é a linha de frente do processo de repactuação. Né? Se essa repactuação vai ser ambiental, como está se pensando em termos de um antropoceno, se vai ser antimercantil, né? Eu particularmente acho difícil, né, o mercado sair de cena voluntariamente nesse contexto, né? Mas eu queria que você elaborasse um pouco isso, né? Como a arte, como a cultura, com todas as suas ambiguidades, né? A cultura tenta, como você mostra no texto, gerar uma repactuação com a physis, né? Com uma nova forma, uma nova figuração da própria cultura. Então, como você vê essa ambiguidade, né? A ação humana, cultural, ela gera desequilíbrio, gera anomias, mas ela também pode ser um modo de elaboração disso e de superação desse trauma, né? Seja pela via da historiografia, da arte, do teatro, da própria medicina, né? Como você vê essa questão? Estamos vivendo uma cultura, ou poderemos viver uma cultura catártica, né? O que é catarse e se a gente pode se aproximar de uma catarse para poder superar
né, esse período de pandemia. Você junta coisas, você junta coisas e faz um quebra-cabeça aí para mim, né? Eu acho que para começar essa coisa do mercado, eu acho que o mercado não vai sair de cena, eu concordo com você totalmente. De cena ele não vai sair, né? Isso aí não vai sair. O que eu acho é que ele pode perder espaços de protagonismo e ele pode ter que se refazer, se reestruturar. E é isso que eu espero, é esse pacto que eu espero, que ele se reestruture e que ele perca espaços de protagonismo. Eu acho, Fábio, que só esse questionamento que se faz impensável há um ano atrás, a vida ou a economia, só isso, essa oposição, para mim, já é positiva, já é um sinal de que você tem ali alguma coisa que pulsa para cima da economia. Essa possibilidade, quem vai definir a realização ou a possibilidade disso se tornar real é, de fato, a cultura. Sem dúvida, sombra de dúvidas, isso se dá no campo da cultura. Na cultura lato sensu falando, né? Na cultura lato sensu falando, que é alguma coisa muito próxima do nomos, né? Não é à toa que tantos antropólogos viram no binômio physis nomos o binômio natureza e cultura. Isso é uma coisa que vem lá desde praticamente do século XVIII, essa associação de physis e nomos como natureza e cultura, e depois a antropologia pegou isso e arrematou, e depois jogou fora, mas ficou registrado lá que passou por ali, bebeu dali. Então, acho que a coisa da catarse, a própria epidemia, ela é catártica, no sentido de que ela é uma catarse amarga, né? Porque ela envolve a morte. Né? Então, os sobreviventes de uma epidemia, eles fazem uma catarse como a cidade faz uma catarse a partir dos mortos. Essa é uma associação que está presente desde a Ilíada, está em Tucídides também, e vai estar em outros lugares também. Essa ideia de que a cidade purga com os mortos o que os doentes que escapam purgam de outra maneira. A catarse catarse em grego, você deve ter lido no texto, agradeço muito a sua leitura, eu fico muito encantado quando as pessoas leem meu texto, porque a gente escreve, né, para as pessoas lerem, supostamente para as pessoas lerem, a gente fica imaginando que algum dia vai ler as coisas que a gente escreve. E eu agradeço muito que você tenha lido, Fábio, é muito gentil da sua parte, a gente se lê pouco uns aos outros, né? Eu acho que eu sou um dos pouquíssimos que lê os colegas. Você é outro, né? Eu descobri outra pessoa em você que lê os colegas. Então, fico encantado com isso. E não só a mim, mas os outros colegas também. E a catarse, ela é a purgação, ela é a eliminação de alguma coisa que está excessiva. Excessiva porque você tem muito daquilo, e o excesso daquilo te faz o mal porque quebra um equilíbrio em você. E o que a cidade tem de mais, que tem que eliminar? Pessoas que causam anomia, de agentes da anomia, não são de pessoas. Ela não quer eliminar gente, ela quer eliminar agentes de anomia. Então ela elimina agentes de anomia para diminuir a sua anomia. E esse pensamento está presente em vários textos. Isso você encontra em Tucídides, você encontra na Ilíada, você encontra preciso. E você encontra também, de alguma forma, em textos que não lidam exatamente com a epidemia, mas lidam com outro tipo de mortandade. A mortandade de fome, a mortandade de guerra, uma espécie de uma eliminação de pessoas porque elas são agentes de anomia. Então, nesse sentido, a peste ela é catártica, nesse sentido, é uma amarga catarse. Ela elimina alguma coisa que está em excesso para que se estabeleça uma saúde homeostática. Esse é um pensamento grego, é claro, né? À medida em que a própria filosofia da medicina, a história da medicina, o pensamento médico se afastou da ideia de uma medicina puramente homeostática,
É claro que isso vai sendo revisto, mas a ideia grega é muito clara. A catarse, ela é uma eliminação de alguma coisa. Aristóteles pegou esse carro. Aristóteles usava muito vocabulário médico, não só em catarse. Eu acho que eu exploro um pouquinho isso no artigo, não só em catarse, mas em vários outros conceitos que ele pega da medicina, porque ele teve uma formação médica. O pai dele era médico, portanto ele pela tradição grega, ele deve ter tido uma educação médica. Na história dos animais, ele cita um capítulo inteiro do Corpus Hipocrático, inteirinho, de cabo a rabo, lipsis literis. É prova de que ele conhecia o texto profundamente. Tinha o texto nas mãos, o texto em letras na mão. Não de memória, mas ele cita ipsis literis, quer dizer, aquilo não é de memória, aquilo ali é por escrito, ele copiou o texto. Ninguém cita aquilo de cabeça, ainda mais um texto chatíssimo daquele que descreve o percurso que o sangue faz pelo corpo. É um negócio assim, realmente insuportavelmente chato. Eu acho que é o texto grego mais chato de todos os textos gregos, mas está reproduzido. E é interessantíssimo, porque tem uma descrição anatômica ali que é importantíssima para a história do pensamento médico. É importantíssimo. Bom, alguém escreveu aqui Totó, que é o apelido de Aristóteles. Mas, então, só uma coisa que eu queria dizer, que é interessante, né, que não tem muito a ver com a sua pergunta, mas eu não queria encerrar a entrevista sem dizer isso, que a passagem mais importante, mais forte sobre, na minha opinião, claro, sobre a teoria da história, ela está, pelo menos na minha opinião, ela está justamente no começo, bem no comecinho da descrição da peste de Tucídides, lá no capítulo 53 do livro 2, quando Tucídides, justamente num dos seus arroubos de humor, de bom humor, mas ácido, um bom humor ácido, ele diz que quando a peste começou foi consultado um oráculo, e o oráculo disse que havia não, está aqui, eu já disse para vocês, um epos, um verso, um hexâmetro, né, um verso hexâmetro, que diz que como os oráculos costumavam se comunicar, né, ao modo da Ilíada, ao modo da Odisseia, ao modo de Homero, e dizia que haveria a guerra dórica e com ela a peste. Aí ele fala assim, não, mas peraí, eu me lembro desse negócio, não era loimos, era limos, que era, porque um é peste, o outro é fome. Então é uma diferença de uma letra só. E ali ele faz uma brincadeira, não, mas é loimoso, é limoso e tal, depois ele conclui, essa é a conclusão que é interessante, diz assim, mas os homens, eles fazem a memória de acordo com aquilo que eles passam, com aquilo que eles sofrem, pros a epaskon, de aquilo que eles passam. Essa expressão, ao mesmo tempo que é bem-humorada, embora ácida, ao mesmo tempo é extremamente pessimista, ao meu ver. A Tucídides tinha uma coisa pessimista também, conhecido isso, esse dado pessimista de Eurípides, desculpa, de Eurípides também, mas de Tucídides. Que porque os dois viram aquela coisa toda das derrotas de Atenas e tal, né? Eles estavam vendo a coisa ruir ali, como a gente está vendo aqui o Brasil ruir. E eles têm essa coisa meio pessimista, e eu acho que ele diz assim, essa ideia de que os homens constroem a memória de acordo com o que eles sofrem, é uma espécie de, como quem diz, não adianta sofrer, porque vocês vão mudar o que vocês sofreram de acordo com o que interessa a vocês, então o sofrimento, assim como Eurípides tanto fala, né, o sofrimento, o Eurípides, Jacqueline de Romic fala isso, em Eurípides o homem sofre, 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 sofre e sofre, quer dizer, não tem sofre, sofre e aprende, ele sofre, 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 eu acho que em Tucídides também, ele sofre, sofre, sofre e sofre. Então você vai acabar mudando, mas de qualquer forma é assim que se faz a história, né? A memória se constrói, você produz, o verbo que ele usa é o verbo poieu, que é o verbo fazer, você poieu temenemen, poiusen, eles fazem a memória de acordo com o que passam, de acordo com o que sofrem, de acordo com o que ficam passivos. Então, e aí você tem a ideia do pathos, né? Então o pathos constrói a memória é fruto do pathos. Isso está em Tucídides, no 53 do livro 2. Eu não sei se eu te respondi, Fábio. Às vezes eu falo demais. Desculpa. Não, tá excelente. Eu acho que mais do que responder questões pontuais, essa própria conversa é uma resposta
a essa última questão, que eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que para quem está assistindo, também está tendo um efeito catártico, né? Ou seja, reler, repensar os conceitos gregos a partir de uma crítica muito específica e rigorosa, né, da transmissão desses conceitos, formular paralelos muito bem bolados, né, de modo rigoroso. É claro, a gente já conversou um pouco sobre as questões, mas eu, anarquicamente ou anomicamente, aqui fui fazendo novas Fez, questões e fez eu estou muito vendo, bem. né, que você também está pensando junto, e eu acho que isso de alguma maneira cria um magnetismo, né? Então, a gente já está se encaminhando para o final mesmo, né? A gente ultrapassou um pouco o tempo, mas eu acho que ninguém vai reclamar, né? Porque eu estou adorando, né? Eu gostei muito Obrigado, e Fábio. Tô gostando muito. é, é isso. Eu reitero, né? Esse caráter catártico mesmo, né? E recomendo também a todos que estão assistindo e quem mais vai assistir, né? No futuro a gente vai disponibilizar no YouTube, vai ter uma fixação nesse meio virtual dessa conversa com textos. Convido a todos que leiam, né, tanto os textos da tradição clássica, sempre é bom ler a Ilíada, ler Tucídides, ler as tragédias, né, e toda a literatura, mas leiam também a produção do professor Henrique Cairuz, né, tem um efeito catártico, poético muito importante, né, se eu não me engano, a Adélia Bezerra de Menezes fala isso lendo Platão, né, que quando a gente dialoga com textos importantes, a gente de alguma maneira se magnetiza e a gente pega emprestado um pouco dessa potência, e eu acho que um bom qualificativo para a sua própria produção. Então eu agradeço muitíssimo, né? Estou muito Eu que feliz pela entrevista, né? E espero que isso se reproduza, né, em outros suportes, em outros ambientes, em outros contextos, né? Aproveitando aí se houver um lado bom da pandemia, é isso que a gente está se aproximando dos meios digitais, né? E eu espero revê-lo mais vezes, né, em outros suportes, e eu também, eu também. tudo Eu tava aqui acabar, pensando se o nisso. mundo Eu não tava acabar, pensando quero nisso. receber aqui também. Eu estava aqui pensando nisso. Como é que a gente vai se rever e a gente tem que se convidar e se frequentar mais. É importante a gente estar junto Exatamente. mais. Obrigado, Fábio, pelo convite. Muito obrigado a quem está assistindo. Obrigado pelos elogios aí. A grande parte é do pessoal do meu laboratório, então não conta. Mas, de qualquer forma, agradeço muito a você e a todo mundo aí do GTHA. Que, aliás, eu sou um dos fundadores desse GTHA e é bom estar de volta a casa. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Então a gente vai encerrar e a gente já convida todos que assistiram, né, e que vão assistir. Também já semana que vem a gente vai ter mais uma live, né, a gente vai divulgar no nosso perfil. Então curtam o perfil do Lápis, né, Lápis underline UFSC, e a gente está sempre colocando conteúdos lá. Então obrigado a todos, obrigado, Henrique, e até a Até logo, próxima. até logo. Aí sobreviveremos. Até logo, um abraço.